que é que ele conheceu Dalila. Então, depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, a qual se chamava Dalila. Tem alguma coisa sobre esse vale de Sorek? Quem era Dalila? De onde ela era? Alguns pensam que Dalila talvez nem fosse filisteia, porque o nome dela não parece um nome filisteu. Tem até um jogo de palavras aqui, porque o nome de Sansão, como ele aparece aqui na Bíblia, ele pode ter dois significados. Você pode ter Sansão como Shinshon, que significa o sol pequeno, vem de Shemesh, sol, o sol pequeno. E Dalila, de Laila, significa da noite, a noturna. Laila, em hebraico, é noite. Então, de Laila, criatura noturna. Caramba, eles são opostos. Então. São opostos, o sol e a noite. Mas o Flávio José, que é um historiador judeu do primeiro século, ele diz que Sansão, na verdade, vem de Xamã, que significa o destruidor. Então, a gente tem essa dúvida aí do significado do nome. Faz sentido. Mas, de qualquer maneira, é no mínimo curioso que o sol, o pequeno sol, vá ter uma relação, um affair com a criatura da noite. Então, alguns pensam que ela talvez nem fosse uma filisteia, mas fosse uma mulher que os filisteus também pegaram e assediaram, sabe? Sim. Há muitas mulheres que estão nessa vida. Ela estava, digamos assim, culturalmente com a cultura filisteia enraizada. Sim, de uma forma, com certeza. Não, eles eram filisteus, eu digo a própria Dalila. Entendi. Sabe, às vezes assim, sabe aquela mulher que é dona de um bordel? Esses filmes contam isso. E às vezes ela mesma, quando criança, foi raptada e levada para aquele bordel e foi criada no bordel. E ali ela vai se prostituindo até um dia que ela se torna a dona do bordel. Sim. Mas ela, ao mesmo tempo que agora é aquela que alicia meninas, que ajuda no tráfico humano, ela também foi vítima. Isso é uma coisa até estranha da história. Às vezes você vê uma pessoa praticando um crime e a origem da história dela foi sendo vítima daquele crime que agora ela pratica. Que loucura. Sim. E agora começa uma história onde os filisteus eles querem se vingar de Sansão e começam a ordenar que a Dalila descobrisse qual é o segredo da força de Sansão, porque não dá para bater de frente com esse cara. Não. Pô, eles mandaram 1000 homens, ele vem na porrada e arrebenta com os Então, 1000, quebra o portão. Era uma espiã. Inicialmente não. Só que no momento que eles se apaixonam, né, na verdade, porque o Sansão se apaixonou por uma mulher. Eles já mandaram lá, né? Convença-o a revelar o segredo. Ela já foi com esse propósito. E aí eu queria que você conta pra gente o que acontece, porque não vai e vem aqui de tentativa, de zombaria até do lado de Sansão, de demora talvez para se entregar. Talvez um pouco por causa do trauma de ter se entregue no passado e ter sido traído. Mas você vê que ele repete a mesma coisa. Ele vai sempre brincando. Ele sempre... O Sansão é um sujeito que vai sempre no limite. Sempre no limite. Sempre no limite. Se o carro vai a 320, ele coloca 320. Ele vai sempre nos limites. Sim. Então ela começa um jogo de sedução semelhante à primeira mulher dele de Tímina. Né? Ela fala assim, qual que é o seu segredo? Se você me ama, me conta qual é. Ele começa a brincar. Fala que não, se você fizer meu cabelo com trança, não sei o quê e tudo mais e tal. E ela de novo chateada. O pessoal vem, ele acaba... O cara é tão burro. Né? É burro também, né? Dá pra falar que você é burro. Porque ele conta pra ela uma coisa, ela faz. Aí quando os filisteus chegam, ele bate nos filisteus, ele não percebe. Você vê como é que a paixão torna o cara idiota. Esse que é o ponto. Às vezes... Não é que ele é burro, é que ele é um cara com zero controle emocional, porque diz aqui que sempre que ele conta o segredo pra Dalila, aí Dalila conta esse segredo pros filisteus. Os filisteus chegam. Aí ela pega e joga um verde. Fala assim, os filisteus estão aí! E aí ele vai e protege ela. Aí acontece uma vez, acontece 2 vezes. Aí é que o Silva falou, não é possível, esse cara é burro. Só que esse cara, ele tá tão cego e tomado pela paixão, um cara romântico, às vezes, que ele fica ignorante, já viu assim? Sim. Gente inteligente fica burra no meio da paixão. E muitas pessoas caem nisso. Por exemplo, ditadores caem nesse erro. Você pode olhar que quase todo ditador ele é traído por um primeiro-ministro dele, por um general. Por quê? O camarada chega a tal estado de afastamento de Deus que ele perde o controle sobre si, sobre as suas emoções, perde a sabedoria e começa a agir de maneira irracional. Sim. Você vê que muito... Salomão também. É o próprio Salomão. Nem os filhos de Deus estão isentos disso. Até que num determinado momento ele não aguentou, ele contou para ela. E aí até tem uma coisa que as pessoas erram, né? A Dalila cortou os cabelos de Sansão, né? Na verdade, não foi ela que cortou o cabelo de Sansão. Mas, finalmente, o cabelo dele foi cortado. E quando o cabelo dele foi cortado, a força dele se foi. Lembrando que
o cabelo não era o que dava força ao Sansão. Aquilo era só um símbolo. O que dava força ao Sansão é aquilo que o autor bíblico teve a sensibilidade de repetir sempre. E o Espírito de Deus se apossou dele, o Espírito de Deus se apossou dele, o Espírito de Deus se apossou dele. O cabelo era apenas um símbolo. É igual a aliança. A aliança é só um símbolo que eu sou casado. Mas, na verdade, tem outras coisas que marcam o estar casado. Ele perde, então, o cabelo e consigo a força. Os filisteus, então, o humilham. E ele começa só a descer. Cada vez mais. Aliás, me chamou a atenção uma coisa que eu ia mencionar aqui e acabei deixando passar. É que quando fala que Sansão foi para Tímina, no hebraico dá a entender que ele desceu para Tímina. Toda vez que o Sansão vai para um lugar afastado do que Deus planejou para ele, ele desce. Ele desce. Ele desce. Ele desce. Ele faz sempre um movimento descendente. E no final das contas, ele vai aparecer aonde? Lá no buraco, no moinho. E eles cegam Sansão. Diz que eles... Deixa eu ver se eu acho essa passagem que eles cegam Sansão. Tá aqui, olha. Vem uma vez, conta o segredo, aí Sansão... É 21. 21, é o 16, 21. Verso 21. Exatamente. Ele fala assim, ó. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Então os filisteus o amarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Isso aqui é um detalhe. Agora, mas só queria acentuar um detalhe aqui. Tá. Furaram os olhos dele. Toda essa história começa quando ele falou assim, essa menina me agrada aos olhos. Percebeu a ironia da vida? Ele começou a afastar lá atrás, mas o primeiro gesto de afastamento das coisas de Deus é quando ele vai procurar uma menina entre os filisteus e o pai não é bom e fala assim, mas essa me agradou aos olhos. E aí, qual foi a consequência disso? Ele tem os olhos vazados. Caramba, cara. Cara. É isso daí.